A gente então, o pessoal daqui a pouco vai estar entrando aí, mas a nossa ideia é trazer um pouco do liberalismo, conhecimento sobre a história, como se desenvolveu toda essa questão do liberalismo na Europa e como essa ideia foi se difundindo entre as pessoas. E essa live é para isso. Então vamos estar compartilhando esses assuntos. Ah, então, o que seria o liberalismo? Onde começou o liberalismo, para ser mais exato, na sua opinião, Pois, Fábio? pois é, o liberalismo ele começa contra o poder excessivo dos reis, né, dos monarcas absolutistas. Ele é um conhecimento, ele é uma filosofia política que nasceu na Inglaterra. Foi devido à Inglaterra abraçar cada vez mais essa filosofia política, que é nada mais nada menos que é totalmente baseada em reduzir o tamanho do Estado. Primeiro nasceu se opondo ao excesso de poder dos reis Isso. e deu uma constante de combater o excesso do poder do Estado, seja um Estado republicano, um Estado monárquico, não importa. A intenção nessa, digamos assim, nessa relação indivíduo-cidadão e Estado, o liberalismo se preocupa, sobretudo, em dar primazia ao indivíduo, então limitando o poder do Estado. Porque a coisa, a relação é direta. Quanto Uhum. maior é o poder do Estado, menor vai Menos ser a liberdade. É isso aí. é. A gente pode ver que o liberalismo sai da onde? Ele se desenvolve justamente naqueles países onde o absolutismo estava reinando, né? Na Inglaterra com os Stuarts, se eu não me engano, na França com o rei Luís. Então, o poder estatal estava excessivamente grande sobre os indivíduos, né? A liberdade era quase nula, as pessoas não tinham possibilidade de, vamos dizer assim, ascender para uma vida melhor. Normalmente, quem nascia camponês era camponês a vida toda, quem nascia nobre era nobre a vida toda. Ou seja, as pessoas não tinham essa liberdade de se desenvolver, né? Um pensamento assim que eu vejo sobre aquela época antes do liberalismo. As pessoas não tinham liberdade para nada, né? Uhum. É uma sociedade estagnada, né? Só que a França, o processo vai ser bem mais diferente e bem mais traumático. Eu diria que a França nunca abraçou totalmente o liberalismo, como fez a Inglaterra, né? Totalmente, totalmente, acho que nenhuma nação até hoje, 100%, digamos assim, como a gente acha que deveria ser. Mas a Inglaterra, depois dos Estados Unidos, foram sempre os melhores exemplos, né? Esses países anglo-saxões foram os melhores exemplos da contestação ao excesso do poder do Estado. A França já teve uma história bem mais traumática e, por exemplo, o iluminismo abraçou esse grande movimento filosófico do século XVIII, ele abraçou quase todas as ideias dos liberais, né? O livre mercado, a redução do poder estatal. Só que eles criaram uma fórmula, os iluministas, que na verdade disfarçou que quando eles criaram a ideia de divisão de poderes, de voto popular e tudo mais, foi na verdade acabou sendo uma armadilha, né? É. Aí a gente vai cair na democracia, na República Democrática como a gente tem hoje, que a gente está vendo que a tendência dela não é girar, ir em direção à redução do tamanho do Estado, mas exatamente o oposto, É o que a né? gente consegue. O, nós podemos dizer que a Constituição dos Estados Unidos foi aquela que pode ser um marco principal tipo do liberalismo como existência, né? Foi uma Constituição que garantiu muito das liberdades, questão de legítima defesa. É uma da Constituição bem limpa, era literalmente o Estado mínimo que o liberalismo prega, né? Que é aquela Tudo baseado Constituição. em John Locke. Um contrato, vamos dizer assim, um contrato ali que realmente, em seu começo, teve essa defesa
do cidadão, da liberdade, mas que infelizmente os Estados Unidos, aí no século XIX para XX, acabou perdendo, abandonando toda essa liberdade feita pela Constituição americana, né? Exato. O grande livro do Hope, né, acho que é Hans Hope, que é A Democracia, o Deus que Falhou, ele deixa isso muito claro, né? Mas aí a gente vai fugir um pouquinho do nosso foco, né? Mas assim, Uhum. só para a questão da França, a gente vê que é fácil cair numa armadilha que quando a gente pensa que está combatendo o excesso do poder, e a gente está, na verdade, mudando o poder de mãos. A Revolução Francesa, né? Por isso que eu digo que a França não é um bom exemplo. Porque o que foi a Revolução Francesa? Foram 10 anos que foi um banho de sangue, a gente sabe, né? E no que terminou? Bom, como é que foi o transcorrer da Revolução Francesa? Os jacobinos se achando os senhores da moral, os donos da verdade, impondo para eles aquilo que eles e quem se opunha a eles sofria as piores punições, inclusive a guilhotina. Mas eles se diziam totalmente baseados nas ideias iluministas e liberais. É, Mas é uma contradição. e qual foi o resultado? Como é que terminou? A França saiu de uma monarquia absolutista, dos Bourbons, e caiu para um ditador muito mais terrível do que foi Napoleão Bonaparte. Então, como se diz aquela frase batida, mas sempre verdadeira, a liberdade demanda vigilância constante, né? Então a gente tem que Sim, cuidar com as boas intenções, nós temos que nos focar nas ideias e sempre estar vigilantes à questão do poder do Estado. sim, Quem quer entender o liberalismo, a receita é muito simples. Combater desconfiar de qualquer ação estatal, porque quase sempre as ações estatais elas demandam mais poder para si próprio, né? Então, isso é sim. um cuidado que a gente tem que ver. Tem que ter. O crescimento estatal só mudou de forma, vamos dizer assim, né, no decorrer do século. Passou da monarquia para um Estado republicano, na maioria das vezes ali, alguns continuam monarquia, mas o tamanho do Estado continua não sendo reduzido, né? Ele acaba sendo ampliado de certa forma. Antes era, vamos dizer assim, para uma nobreza, hoje é a máquina pública inchada, porque